prezado bebê, prezadas mães, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma, a Igreja nos propõe como primeira leitura um trecho do Apocalipse, o último versículo do capítulo 11 e o início do capítulo 12. Começa dizendo que o templo de Deus que está no céu abriu-se. Não é o templo de Jerusalém na terra, mas é um templo no céu. E apareceu no templo a Arca da Aliança. De fato, em Jerusalém havia a Arca da Aliança com as tábuas da lei, que era aquilo que os israelitas tinham de mais precioso e sagrado. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. A roupa dela é o sol. Tendo a lua debaixo dos pés, o calçado dela é a lua. E sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. A coroa dela são estrelas. Ela é uma mulher luz, da cabeça aos pés. As 12 estrelas lembram as 12 tribos de Israel, mas lembram também os 12 apóstolos. Quem é esta mulher? Cheia de luz. Mas São João, o mesmo que descreve a sua visão no Apocalipse, diz em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5, Deus é luz e nele não há treva. Cheia de luz, cheia de Deus. É a mesma que um dia o anjo Gabriel chamou de cheia de graça. Não há nela espaço para o pecado, nem para o pecado original, do qual ela foi redimida em previsão dos méritos de seu Filho, nem para o pecado atual, que ela nunca cometeu. Cheia de graça. Quem é esta Arca da Aliança? A Arca da Nova Aliança é Maria, porque ela não traz dentro de si as tábuas de pedra com os mandamentos escritos. Ela traz dentro de si o próprio Jesus, que é o autor da nova e eterna aliança. A antiga aliança foi celebrada com o sangue de novilhos, a nova aliança com o sangue de Cristo, que João Batista chama o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A antiga aliança foi provisória, a nova aliança é eterna. Na antiga aliança, a lei era gravada na pedra. Na nova aliança, a lei será gravada em nossos corações. Na antiga aliança, o povo recebia ordem para cumprir algo que muitas vezes não conseguia. Na nova aliança, o povo, que somos nós, a igreja, recebe não apenas a ordem de cumprir, mas também o Espírito Santo, que é como um vento que nos empurra a cumprir aquilo que Deus manda. E assim, nesta nova aliança, fica fácil o que parecia impossível, que o matrimônio seja indissolúvel, que só se case um homem com uma única mulher, que se perdoe 70 vezes 7 vezes, que se evite o adultério até cometido no coração. Tudo isso é da nova aliança, feita entre nós e Deus Pai, com o sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Prosseguindo a leitura do livro, esta mulher estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Mas o parto de Maria foi indolor. Como ela permaneceu virgem, Jesus atravessou o corpo dela sem rompê-lo, como o raio de luz atravessa o vidro sem quebrá-lo. Ela não teve dor no parto. Mas essa mulher aqui aparece com dores de parto porque ela sofreu muito ao ver o seu filho na cruz, morrendo em nosso favor e em nosso lugar. As dores que ela não teve no parto, ela teve de modo superabundante no Calvário. Então apareceu um outro sinal. Este outro sinal é um dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Esse dragão, que é o diabo, a antiga serpente, Satanás, o acusador, parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que ele nascesse. Esse dragão, com a sua cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. Esse dragão é um anjo criado bom por Deus,
chamado Lúcifer, de grande esplendor, mas que ao se rebelar contra Deus, arrastou consigo vários anjos que se tornaram maus e que se afastaram voluntariamente e definitivamente de Deus. E este estado de afastamento eterno de Deus chama-se inferno. Quando o dragão queria devorar o filho da mulher, nesta visão, ele não conseguiu. Ela deu à luz um filho homem, que veio para governar as nações com cetros de ferro. Este cetro de ferro aparece no Salmo 2, referindo-se ao Messias. Então esta mulher é a mãe do Messias, é Maria. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. Pela sua ressurreição e pela sua ascensão ao céu, Jesus ficou imune ao ataque do dragão. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. O deserto é o lugar recolhido daqueles que são perseguidos e que entram em contato com Deus. Assim somos nós. Assim deve ser a igreja. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Nós, quando sofremos perseguições, devemos nos alegrar por elas, porque perseguidos nós nos recolhemos, e ao nos recolhermos somos alimentados pela vida divina. Ouvi então uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder de seu Cristo. Portanto, este trecho descreve a glória de Maria apresentada como arca da nova aliança, como mulher vestida de sol, e esta glória é no céu. Não é apenas a alma dela, mas também o seu corpo está no céu. Por isso o Papa Pio XII, quando em 1950 definiu a verdade, o dogma da Assunção ao céu de Maria Santíssima em corpo e alma, assim disse: terminado o curso de sua vida terrestre, Maria foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Como é que ela terminou esse curso da vida terrestre? Será que ela morreu? Ou será que ela apenas foi glorificada após a sua vida? Ela teve uma dormição, que não seria uma morte, e depois o corpo dela tornou-se como o de Jesus ressuscitado. A igreja não definiu. O que ela definiu, como verdade de fé, é que Maria nunca conheceu a corrupção. Se ela morreu, o corpo dela nunca se decompôs, e logo foi elevado ao céu para unir-se à sua alma. E lá ela está gloriosa em corpo e alma, velando por nós, seus filhos, por quem ela sofreu tanto junto com Jesus na cruz. O Salmo 44 fala do casamento do rei com uma rainha. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes esplendentes de ouro de Ofir. É uma rainha toda ornamentada. Os ornamentos de Maria são as suas virtudes, as suas boas obras, derivadas da graça de Deus. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com a vossa beleza. De fato, a beleza de Maria é tão grande que encantou o próprio Deus, encantou o céu. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Este salmo, na sua segunda parte, o Salmo 44, é habitualmente aplicado a Nossa Senhora. A segunda leitura, extraída da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala da ressurreição. Cristo ressuscitou, mas ressuscitou como primícias dos que morreram. As primícias são os primeiros frutos da terra. Depois dos primeiros feixes de trigo, que são consagrados a Deus, vem a colheita. Assim, depois da primeira ressurreição, que foi a de Cristo, virá a nossa. E já houve a de Maria. Maria está lá no céu, como nós estaremos um dia ressuscitados, se perseverarmos nas boas obras. Como por um homem veio a morte, este homem é Adão, por um homem vem a ressurreição dos mortos, este homem é Cristo. Como em Adão todos morrem, em Cristo todos reviverão. Adão transmitiu para nós o pecado, Cristo trouxe para nós a graça. Mas o que Cristo nos deu foi muito mais do que aquilo que Adão perdeu.
Ele deu graça sobre graça, bênção sobre bênção, superabundante, para cada qual, segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Quando Cristo vier, então ele vai julgar os vivos e os mortos. Os que estiverem vivos não precisarão morrer, passarão para a glória, dispensados da morte. Os que estiverem mortos vão ressuscitar, e os corpos vão se unir às suas almas, gloriosos, para participarem da glória. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, porque o reino do Filho também é o reino do Pai, depois de ter destruído todo o principado, todo o poder e toda a força, ou seja, todas as legiões de demônios. Pois é preciso que ele reine, citação do Salmo 109, até que ponha os seus inimigos todos debaixo de seus pés. Quais são os inimigos de Jesus? Diz São Paulo, o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando é que a morte será destruída definitivamente? Quando nós todos ressuscitarmos. Por enquanto, nós já temos a vitória do batismo, mas temos ainda o medo de não sermos fiéis ao nosso batismo e acabarmos indo com a alma para o inferno e depois da ressurreição com o corpo participando do destino trágico desta alma. Um corpo que vai ressuscitar, mas para sofrer, não para ser glorioso. Nós já vencemos a morte, já temos o céu como herança, mas pode ser que sejamos deserdados se nós não fizermos por alcançá-lo, se nós não aceitarmos a dor que Jesus sofreu, se não fizermos as obras boas que ele fez, se não aceitarmos carregar a nossa cruz para segui-lo. Mas em Maria a morte já foi vencida definitivamente. Em Maria a igreja está consumada. Depois seremos nós, que vamos também ser gloriosos, mas ainda falta um pouquinho. O Evangelho apresenta a visita apressada de Maria Santíssima a Isabel. Por que apressada? Porque quando Isabel soube pelo anjo Gabriel que a sua parenta estava grávida, foi impelida, empurrada pelo amor de Deus para servir àquela gestante e ao neném que ela trazia no ventre. Ela foi apressada, mas Isabel jamais pensava em fazer um aborto. Imagine qual deveria ser a pressa de Nossa Senhora se soubesse que alguma mulher estava pensando em abortar. Por isso, quem se entrega ao trabalho pró-vida deve estar sempre de prontidão e atender com pressa a qualquer chamado que for feito em relação a alguma gestante. Entrando em casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. É uma viagem longa, mas ela foi às pressas. Uma viagem subindo pelas montanhas, mas ela foi às pressas. Por quê? Porque o amor de Cristo nos compele. E ela estava compelida pelo amor de Cristo. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, deve ter sido uma saudação como a paz seja contigo. Os orientais usavam isso, shalom, a paz. A criança pulou no seu ventre. A criança é João, que depois seria chamado Batista. A criança pulou no seu ventre, a criança se encheu do Espírito Santo e depois a sua mãe ficou cheia do Espírito Santo. E com um grande grito ela exclamou, bendita és tu entre as mulheres. Que mulher é mais bendita do que Nossa Senhora? Bendito é o fruto do teu ventre, que é Jesus. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Para quem sabe um pouquinho de hebraico, meu Senhor é a tradução de Adonai, porque os judeus evitavam falar Javé. Javé era uma palavra com 4 letras, mas quando os hebreus viam estas 4 letras, por respeito ao nome de Deus, diziam não Javé, mas Adonai. Não aquele que é, mas o meu Senhor. Então, o que Isabel, cheia do Espírito Santo, está dizendo? Que Maria é mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus, mãe de Deus. Verdade revelada pela Bíblia. E que nós professamos. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou. A fé de Maria é o modelo de fé do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o modelo de fé foi Abraão. Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. O anjo prometeu que ela conceberia, daria à luz. Ela só objetou: e como vai acontecer isso se eu não conheço o homem? Sou virgem e pretendo permanecer virgem. O Espírito Santo descerá sobre ti. Aí ela aceitou, creu, e aquilo que o anjo falou iria se cumprir. Não, porém, Zacarias, marido de Isabel, que estava mudo na hora daquela visita. Mudo porque ele tinha anunciado o nascimento do seu filho. Já com aquela idade, tanto Zacarias quanto Isabel eram idosos. Ele duvidou e, como castigo, ficou mudo até que o filho nascesse. Feliz és tu que creste, que acreditaste, porque serão cumpridas as coisas que te foram ditas da parte do Senhor. E aí Maria, em resposta a Isabel, depois de receber tantos louvores: Mãe do meu Senhor, bendita entre as mulheres, feliz porque acreditou. Ela não se envaidece, ela não se ensoberbece, mas ela agora transfere esses louvores a Deus, como todo humilde deve fazer. O que ela disse? A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ela foi salva. Ela foi salva do pecado original em previsão dos méritos de seu filho Jesus, que iria morrer por ela. Jesus é o Redentor universal, inclusive de Maria. Ela foi salva e, na presença dele, cooperou para que nós fôssemos salvos também. Porque olhou para a humildade de sua serva. Veja como ela se considera tão pequena, e Deus exalta os humildes. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Nós estamos aqui cumprindo essa profecia, a cada vez que rezamos uma Ave Maria, o terço. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Maravilhas. Veja como ela transfere todos os louvores para Deus. O seu nome é santo. E a sua misericórdia, veja como ela louva a misericórdia de Deus, se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Possivelmente ela está falando sobre a queda de Lúcifer, aqui. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Lúcifer, por ser orgulhoso, caiu. Maria Santíssima, por ser humilde, subiu. Subiu ao céu em corpo e alma. Encheu de bens os famintos. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-te de sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Como não há o perigo de você encher o rio e deixar o rio com tanta água que o mar se esvazie, porque todas as águas do rio vão para o mar, não há o perigo de você louvar a Maria tanto, mas tanto, mas tanto, que você se esqueça de louvar a Jesus. Porque todos os louvores que você faz a Maria, ela entrega a Jesus. Ela entrega ao seu Senhor, que é também o seu Salvador. Uma coisa interessante, Maria não negou nada do que Isabel lhe disse. Maria não disse com vergonha: eu não sou bendita entre as mulheres, imagine. Eu não sou bem-aventurada porque acreditei, não. Eu não sou a mãe do meu Senhor. Humildade não é negar a verdade. O humilde aceita as coisas boas que falam de nós, mas entrega-as a Deus. Você é inteligente? Se você for, não diga que não é para parecer humilde. Não. Se eu sou tudo isso, eu recebi de Deus. A Ele seja dada a glória. Você sabe cozinhar bem? Você sabe fazer bordados e artesanato? Se você faz e faz bem, não negue que você faz. Eu faço. Faço porque Deus me deu essa habilidade. O seu nome é santo. Assim fez Maria. E assim devemos fazer nós também. Quando rezamos o terço, no final da Salve Rainha, nós dizemos: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ele prometeu que o que ocorreu com ele, a ressurreição, e com sua mãe, Maria Santíssima, ocorrerá conosco também. Mas nós precisamos pedir o dom da perseverança.
A cada dia pedimos quando rezamos a Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, em 2 momentos. Agora e na hora da nossa morte. Que nós que já deixamos o pecado, não olhemos para trás. Perseveremos no bem, crescendo dia a dia na prática da caridade, para assim sermos dignos das promessas de Cristo. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.